Fim do mundo. Cientistas calculam as datas prováveis de um apocalipse. Todos os anos temos notícias pouco confiáveis sobre o fim do mundo. O assunto é tão recorrente que a gente nem liga mais, já que até mesmo os maias erraram em 2012. Mas, ao que tudo indica, o assunto agora é sério. Cientistas de diversas partes do mundo fizeram estudos e chegaram a algumas prováveis datas do fim do mundo. E, se você pensa que o apocalipse está muito longe de acontecer, fique sabendo que a notícia é muito preocupante. O fim do mundo está bem próximo. A primeira suposta data seria 2036. Agora, não se engane, se escaparmos desse fim do mundo, tem outro logo à frente. Hoje, você confere o que a ciência listou como as datas em que a Terra vai deixar de existir, pelo menos do jeito que conhecemos hoje. Por que o fim do mundo estaria próximo? Esse assunto, apesar dos inúmeros boatos, vem sendo discutido não só na Bíblia. Em 1972, por exemplo, o chamado Clube de Roma, uma organização informal de intelectuais, apresentou um relatório sobre os limites do desenvolvimento da civilização. Eles analisaram o crescimento da população, o avanço da industrialização, o consumo de recursos renováveis, a degradação do meio ambiente, e chegaram a um relatório catastrófico. Eles chegaram à conclusão de que o fim do mundo deve acontecer ainda no século XXI. Isso mesmo, nosso próprio século, caso a gente siga em nosso ritmo frenético de consumo. Nos anos 80, uma nova reunião sobre o assunto aconteceu, dessa vez com matemáticos. Segundo eles, com as datas do início e da duração da humanidade em mãos, seria possível determinar quando seria o fim do mundo. Eles chamaram isso de argumento do dia do juízo final. Conforme o argumento, a humanidade já está na metade do caminho de sua história na Terra. O que nos daria ainda alguns séculos ou milênios. Mas, como você vai conferir, existem bons argumentos para acreditarmos que não temos tanto tempo assim. Existe até um livro sobre isso, chamado Estrutura da Catástrofe Global, de Alexei Turshin. Conforme o livro, os cientistas do Clube de Roma estão corretor e as coisas vão ruir ainda no século XXI. Relógio do juízo final. Antes de irmos às supostas datas do fim do mundo, vale falar sobre um outro marcador muito conveniente sobre o assunto. Criado por cientistas da Universidade de Chicago, em 1947, o chamado relógio do juízo final é uma ideia simbólica que mostra o quão próximo está o apocalipse por uma guerra nuclear. No caso do relógio, a meia-noite representa o fim do mundo. Já os ponteiros representam o tempo adiantado ou atrasado, conforme os avanços feitos pela humanidade. Em 2018, depois da eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos, o relógio do juízo final foi adiantado em 30 segundos. Apesar de ser um tempo aparentemente irrelevante, isso fez com que o tempo final para a meia-noite avançasse 2 minutos. Esse é os mais próximos que já estivemos de uma guerra nuclear desde 1953, quando os Estados Unidos e a então União Soviética faziam testes com dispositivos nucleares. Essas são as prováveis datas do fim do mundo, segundo a ciência. O cientista alemão Sebastian von Hoerner, em 1975, publicou um artigo que afirmava que a data do fim do mundo seria entre 2020 e 2050. De forma geral, ele acreditava que a humanidade aumentaria a tal ponto que não seria possível alimentar todo mundo. Cientistas americanos, no entanto, refizeram os cálculos de Hoerner com dados atuais e chegaram à conclusão que esse tipo de apocalipse não chegaria antes de 2300 e 2400. Os responsáveis pelo fim do mundo, nesse caso, seriam o aquecimento global provocado pela forma como vivemos. A possibilidade desse fim do mundo seria a famosa colisão do planeta com um asteroide. A teoria diz que em 13 de abril de 2029 o Apophis se aproximará na Terra. Ele atingirá uma distância de 38.000 km², distanciamento 10 vezes menor que existe entre o planeta e a Lua.
Depois disso, existiria a possibilidade do tal asteroide entrar numa zona perigosa de 600 metros. Nesse caso, nosso campo gravitacional mudaria sua trajetória. Devido a isso, então, Apophis colidiria conosco em 2036. Cientistas russos da Universidade Técnica Estatal Bauman de Moscou afirmam que a colisão de Apophis com a Terra deve acontecer no extremo oriente da Rússia, atingindo primeiramente a América Central e a África Ocidental. Um programa de computador criado por Jay Forrester, do Massachusetts Institute of Technology, MIT, nos Estados Unidos, previu que o fim do mundo deve chegar por volta de 2040. Para o cálculo, foram levados em consideração o modelo de sustentabilidade atual, o crescimento populacional e os níveis de poluição. Isaac Newton também participou dessa série de cálculos sobre o fim do mundo. Em 1704, ele chegou à conclusão que o apocalipse deve acontecer mais ou menos em 2060, ou um pouco depois disso. Mas, no caso dele, o embasamento não foi científico, mas as profecias bíblicas. A data mais distante e mais animadora foi calculada por Stephen Hawking. O cientista previu, há algum tempo, que as estrelas ficarão sem energia e que o universo ficará em completa escuridão. A Terra, no entanto, deve entrar em colapso antes disso, por volta de 2600. Segundo ele, o aumento da população, bem como de nosso consumo de energia, deve transformar nosso planeta em uma bola de fogo dentro de alguns séculos. E então, qual a melhor data e a melhor forma de morrer? Qual das possíveis teorias do fim do mundo você acha mais provável? Ou você acha que a Terra vai durar para todo sempre? Comente aí o que você acha. Se você gostou de conhecer esta curiosidade, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para o YouTube te avisar quando nós postarmos o próximo vídeo. Te espero no próximo vídeo.